E de acordo com a coordenação da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, que realiza o combate a incêndios, houve redução no número de ocorrências em propriedades rurais e às margens das rodovias, mas os produtores precisam ficar atentos também com o uso de máquinas agrícolas, que podem contribuir com o surgimento de fogo na palhada seca da lavoura. A Jandira Vanin conversou com o coordenador da operação e traz mais informações. Os incêndios provocam riscos e prejuízos para os produtores rurais. E com a temperatura subindo, é preciso ter mais cuidado, por exemplo, com a palhada seca que fica lá, que está lá nas lavouras. Tenente, é preciso, então, muita atenção redobrada. Vocês estão ainda com a Operação Cerrado Vivo. Como é que está esse trabalho? Muitas ocorrências? Exatamente, nós estamos vendo um período, a fase da Operação Cerrado Vivo, que é a fase onde a gente realmente executa o trabalho de combate direto com o produtor rural. Então, é um período que é de muita preocupação ainda para o Corpo de Bombeiros. A gente ainda está com a temperatura elevada, baixa umidade, muito vento. Então, as paradas estão secas, então o risco de incêndio ele existe e é alto ainda. Desde quando começou a operação, quantas ocorrências vocês atenderam? Nesse ano, nós tivemos aqui uma redução de cerca de 20% nos nossos atendimentos. A gente atribui isso à participação da imprensa e às informações que o produtor rural teve. Todos os incêndios começam de um início, e o início ele é provocado sempre pela ação do homem. E aí é importante ressaltar que às vezes pode ter que não seja intencionalmente. Então, às vezes ele, por descuido, então, joga um toco de cigarro às margens da rodovia, nas estradas, um toco de cigarro mal apagado, e aí ele inicia esse incêndio. Então, para a gente, isso é uma ação humana, considerada ação humana, ele não deixa de ser criminoso, porque existe um descuido do usuário da via ao passar por ali, jogar um toco de cigarro, ou fazer pequenas fogueiras em margem de lagos ou rios. Então, essas situações é que provocam assim, as queimadas nessa época do ano. Com a unidade móvel, tem um atendimento mais rápido, mas quando acontece um incêndio onde é mais distante, no interior, enfim, quais seriam as primeiras medidas que os produtores podem tomar? Então, nós temos aqui uma unidade nossa que ela faz o atendimento rápido, que é uma caminhonete 4x4, um tanque de líquido na carroceria dela aqui, de água mesmo, de 500 litros de água, com motor estacionário. Então, é uma viatura que a gente vai lá para auxiliar o produtor rural. Mas ela, como o poder operacional dela é pequeno, então a gente conta com a parceria do próprio produtor, que tem geralmente caminhões-tanque, e aí ele auxilia a gente no combate mais eficaz, mas de qualquer forma a gente tem aqui uma ferramenta que dá sim um suporte para a nossa condição aqui mais adequada. A gente aproveita a oportunidade aqui para deixar algumas dicas para o produtor rural lá, orientar os seus operadores de máquina ao fazer o plantio ainda, encarando algumas propriedades aí que tem a palhada um pouco seca, então, às vezes até lá no plantio provoca-se incêndio de palhada. Então, a dica é essa, observe bem o seu equipamento, faça a manutenção adequada nos seus tratores, verifique se os rolamentos todos bem lubrificados. Para o contato de ferro com ferro ou aço, ele produz fagulhas e aí, consequentemente, inicia um incêndio na palhada lá em período de plantio. Só nesse período agora, a gente atendeu cerca de 133 ocorrências, que não deixa de ser um número pequeno em relação ao ano passado. Então houve uma redução, mas houve aí mais de 130 ocorrências só de incêndio florestal. E quem tiver, um motorista, estiver passando por uma rodovia e presenciar, enxergar um foco, deve ligar para vocês em que número? Como é que é esse contato? É muito importante essa pergunta. A gente aproveita a oportunidade aqui para deixar essa dica, né? Então, ao ver um princípio de incêndio, avisa a gente imediatamente via 193. A gente tem um telefone aqui que ele fala muito bem. Então, são duas linhas. Então, sempre que ligar aqui, haverá uma linha desocupada. Então, liga para a gente via 193. A gente vai deslocar com um veículo rápido lá, consegue controlar esse incêndio bem no começo. Porque, é claro, todos os grandes incêndios, ele tem seu início. Então, se a gente é informado dessa ocorrência bem no início, a gente consegue debelar esse incêndio com maior facilidade. E assim diminuir o prejuízo do produtor rural. É isso que eu ia lhe falar, porque causa prejuízo não é só na lavoura, não é só numa vegetação nativa, mas também para as pessoas, principalmente, que é perigoso, para os animais das propriedades. Exatamente, o prejuízo ele é incalculável, desde morte de pequenos, grandes animais, e aí a fuligem vem para a cidade, dificulta a respiração, polui o ar, então todo incêndio ele é prejudicial e causa grandes prejuízos para a sociedade.
Muito obrigada pela sua entrevista e lembrando então que a Operação Cerrado Vivo segue até o fim do mês de outubro.